Ciao tifoso bianconero, bentornato ao Finestra Bianconera, hoje dia 6 de junho de 2025. Este é o Finestra Bianconera, um canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Então, se você não conhece, seja muito bem-vindo. Se você for anti-juventino, seja bem-vindo. Tem espaço para todo mundo, sempre com respeito, né? A zoeira faz parte. E lembre-se, não deixe de ativar o nosso sino e não perca os próximos vídeos do Finestra Bianconera, principalmente porque haverão ainda mais sorteios de camisetas e outros prêmios, ainda não podemos falar quais, na próxima temporada, que começa aí em agosto. Aliás, saiu o calendário, a gente vai falar sobre isso, vamos falar muito da Juventus, e eu faço uma introdução dizendo o seguinte, sem querer a presunção, introdução e presunção. O tempo é o senhor da razão. Presunção, o tempo é o senhor da razão. Quando eu falei ali atrás que Giuseppe Gravina é um mal do futebol italiano, alguns lunáticos, que não sou eu, disseram que era clubismo. Clubismo. Quando eu digo que o Gravina está arruinando o futebol italiano, não é só a seleção italiana, é o campeonato. Sim, eu vejo o campeonato por causa da Juventus, só por causa da Juventus. Mas eu tenho saudades de um campeonato italiano saudável, né? Em termos financeiros também, em termos de organização, que hoje tem como referência a organização e a parte financeira, a Premier. Mas mesmo a Premier estando no auge hoje, não chegou a ser o que foi um dia o futebol italiano, né, há 30 anos atrás, por exemplo. Tá bom? Né? E aí envolve várias situações, seja tradição, seja organização, tudo com ão, né? E o Gravina, né, está afundando a Nazionale, seleção. Muito bem. E aí, Gianluigi Buffon, Piccolo Uomo, não somos nós que torcemos contra a Inter. Pequenos homens são pessoas como esse cidadão que está ao seu lado na Federação Italiana de Futebol. Por quê? Porque nos jornais do mundo inteiro, França, Espanha, Inglaterra, entre outros, Suíça, estão falando sobre o escândalo do falso bilanço, do falso balanço, falou bilancio, que está confundindo aqui com o italiano, mas que falam, todos eles, sobre o escândalo do falso patrocínio, do falso dinheiro, da troca de proprietário lá em 2021 da Inter. Só os jornais de um país não falam do escândalo. Os jornais da Itália, claro, não é a Juventus, é a Inter, para que vamos falar? E são todos esses escândalos que estão sendo acobertados ou que foram acobertados pelo Giuseppe Gravina. E lá atrás, em 2006, porque nada nessa vida é por acaso, não estou falando só de futebol, nada na vida é por acaso, não é que de 2006 para cá a seleção italiana vem decaindo, 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 decaindo? É, e lá atrás, quando alguns juventinos, existe, Mário, torcedor mais que os outros? Infelizmente existe em todos os times, tá? A verdade dói. Mas alguns juventinos diziam que o Mod era o culpado, que o Mod era o vilão que mandou a Juventus para a segunda divisão. Olha aí outra rima, vilão, segunda divisão. E hoje as pessoas viram que o Mod era inocente, porque os tribunais julgaram a inocência, e mais do que isso, vejam quem foi o verdadeiro vilão. A turminha da Telecom e Companhia Bella, de Guido Rossi e Companhia Bella. Falecido Guido Rossi, né? E aí, o tempo é o senhor da razão. A Itália caminha passos largos para ficar fora de uma terceira Copa. Talvez não fique, porque eu estava vendo aqui os possíveis adversários de repescagem, né? Porque não vou atender, desculpem. Possíveis adversários de repescagem são seleções fraquíssimas. Vai dar um bom duelo. 1-0 é goleada. Porque para terminar em primeiro vai ter que ganhar todos os jogos de goleada. Muito difícil. Pode até ganhar, mas é muito difícil. Portanto,
vai brigar aí pela repescagem. A diferença da última repescagem é que agora serão 2 partidas ida e volta com o mesmo adversário, como foi para a Copa de 18 com a Suécia. Só que agora, pelo que eu estou vendo aqui, são seleções realmente muito fracas. Mas a Itália hoje é fraca, então vai dar um bom jogo e o risco existe de não ir pela terceira vez para a Copa. E se for para a Copa, não pensem vocês que estará tudo bem. Eu fico muito triste. Quem me conhece sabe o quanto eu torço por essa seleção. Mas hoje eu não choro tanto como chorava em outros tempos quando eu vejo a cara do Gravina. Gravina, que declaradamente é inteirista, a sua mulher é inteirista, e eu paro por aqui para não tomar processos. Dito isso, Gravina anda junto com Infantino, presidente da FIFA, que está baixando os ingressos do Super Mundial, baixando cerca no valor de 80% mais barato, porque está tendo pouca procura. Pouca procura para o Super Mundial. Estão baixando os ingressos para ver se alguém se interessa pelo Super Mundial. O medo do Infantino, é ter estádios vazios né, nos Estados Unidos. É isso que eu tenho a dizer sobre essa introdução. A Noruega brincou, a Noruega deu um tapa na cara da Itália, como fez o Paris Saint-Germain com a Inter. Nada é por acaso, tá certo? Absolutamente nada. Dito isso, né? Saiu o calendário, vamos falar da Juventus, que interessa. A gente vai estrear no dia 24 de agosto contra o Parma. Aí a chance do Tudor recuperar a derrota para o Parma, né? Se ficar o Tudor mesmo, esse jogo vai ser na nossa casa, vai ser em Turim. E o jogo contra o Parma me lembra 2 grandes partidas. A estreia do campeonato em 2011 com Antônio Conte, naquele que foi o primeiro dos 9 títulos seguidos, vencemos por 4-1, na estreia do estádio, inclusive em jogos oficiais. E quando a gente ganhou o título depois de 9 anos de seca, quando enfiamos 4-0 num Parma muito forte, que ganhou a Copa da Itália, inclusive, aonde nós vencemos por 4-0, né, com 2 gols do Ravanelli, um do Deschamps e outro do Vialli, numa partida que esse cara aqui jogou muita bola. Isso foi em maio de 95. E na terceira rodada, em Turim, nós temos a Inter. Olha que gostoso. Dia 14 de setembro é o jogo contra a Inter, o derby da Itália, em Turim. Muita coisa vai acontecer até lá. Então vamos falar um pouco de mercado. Vocês viram que eu coloquei na capa bem embaixo, bem pequenininha, do lado da foto, do Spaghetti, quer dizer, do Spalletti, Spalletti. Chama o Ranieri. Quem sabe o Ranieri leva a Itália para a Copa. Mais fácil que o Spalletti. Eu coloquei a cara do Vlahovic, porque o Allegri está querendo o Vlahovic. E quando a imprensa soltava aquelas bobagens, que o Allegri e o Vlahovic não se dão bem, eu fiz uma vez um comentário aqui, dizendo que o problema do Allegri e do Vlahovic era tático, não pessoal, deles não se suportarem. Mas a imprensa italiana insistia em dizer que sim, que tinha problemas de um com a cara do outro. Tá aí o Allegri aí chamando o Vlahovic para jogar na Juventus, é mais uma desmascarada. Por isso que eu falo, não acreditem em tudo que sai por aí. Aliás, tem lugar aqui no Brasil falando besteira, viu? Chutando o nome de jogadores aí, que a Juventus está atrás desse, daquele. Não é verdade. Mas, enfim, façam o que vocês acharem melhor. Acreditem ou não. Agora, é fato que o Tudor pede 3 reforços, né? E aí eu apoio ele e apoio qualquer outro treinador que tivesse nessa situação. Ele quer um defensor para jogar ao lado do Bremer. Ele quer um meio-campo e um atacante. Por falar em atacante, a Juventus vai retomar a negociação com um cara que estava hoje em campo, que não tem culpa, tá? Do vexame da Itália. O time todo tá mal, mas aí é o que eu falei, o problema vem de cima, da estrutura do futebol italiano. Mas o Retegui é um jogador que abriu uma negociação com a Juventus, assim como o Tonali, só que essas negociações foram com o Giuntoli não faz mais parte, e agora o Retegui a Juventus vai reiniciar as conversas pelo Retegui. Então a gente pode ter um ataque com o Retegui, com o Koulibaly, e o terceiro nome, a Juventus vai atrás, eu estou confirmando isso, né? Porque saiu esses dias, eu preferi esperar. Só que aí
a Juventus vai ter que ser muito inteligente na hora de vender para fazer caixa atrás do Jonathan David. Então seria um ataque com Jonathan, com Colomani e com o Retegui. É mais ou menos isso que se projeta. E precisa ver qual vai ser a situação do Milik. Tá? O Vlahovic deve sair e o Milan está um passo na frente do Atlético de Madrid para levar o Vlahovic. Não sei qual o valor que a Juventus vai pedir. Acho que a Juventus tem que pôr um valor alto, sim, mas é importante dizer que a Juventus precisa vender o Vlahovic, né? Isso é fundamental para desbloquear o mercado bianconero. Então, recapitulando, o Tudor ele quer um defensor, um meio-campista, né? Atenção, porque o meio-campista pode vir de fora. Por enquanto eu não posso cravar o nome, mas deve ser de fora. Defensor, meio-campista e atacante. Tá? Atacantes são esses dois nomes, Retegui e Jonathan David. E o defensor, eu não sei quem seria, mas o meio-campo eu já faço uma leve ideia de onde vem. Vem da Holanda. Bom, é isso. Acho que eu não esqueci mais nada. Acho que não, né? E hoje, só para voltar a falar do jogo da Itália, o Bastoni devia estar com a cabeça ainda na final da Champions, né? Ele entregou a bola no pé do jogador da Noruega. A Noruega que não tem nada com isso, o Haaland fez um belíssimo gol e é uma temporada ruim do Haaland, né? Mas enfim, a Itália nunca havia perdido para a Noruega em partidas oficiais, mais um grande feito do Gravina e vamos avante così, né? A Itália vai ter que fazer das tripas coração para passar na repescagem para a próxima Copa do Mundo. E se não passar, eu vou ficar triste até a página 2 apenas. Porque quando eu olho para a figura de merda que esse cara representa para o futebol italiano, não vale a pena. Os verdadeiros homens, os grandes homens, Buffon, era como esse aqui, esse senhor aqui, que eu assisti na íntegra a entrevista do Baggio. Se vocês quiserem, fala aí para mim, que aí no próximo vídeo eu deixo aqui um comentário fixado, a entrevista completa de 1h30. Está em italiano, né? Quem entende um pouco de italiano, mas ele fala muito bem e o Baggio vai estar sempre no meu coração. Like no Finestra Bianconera, sempre Forza Juve fino alla fine. Amanhã eu volto se tiver alguma informação do mercado que seja real. Porque de especulação eu não vou falar e está muita especulação. Não acreditem. Ou acreditem, enfim, cada um faz o que quer da sua vida. Nos vemos, sempre Forza Juve, fino alla fine.